pouco lá, né? Um pouco. Só um pouco. Soluções empresariais. Apresentou SRC Notícia. Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora é o último break. 2 minutos a gente já entra no ar, tá bom? Venha fazer parte do nosso time de caras. Inscreva-se hoje mesmo pelo site angloaraçatuba.com.br. Com a preparação forte do Anglo, seu sonho se realiza. Anglo Araçatuba, mais forte do que nunca. Rua São Marcos 349, Fone 18 31 17 0000. Ninguém merece sentir dores nos pés, nas pernas e nas costas, não é mesmo? A Mundo Flex conta com uma série de calçados anatômicos e ortopédicos. Os nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar mais saúde e qualidade de vida. Confira a coleção Verão 2022-2023 nas nossas mídias sociais e no nosso site mundoflex.com.br. Compre também pelo WhatsApp 18996489590. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo Luiz Roberto Sanches. oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja um associado. Cirão 80 anos. O agro está aqui. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas 11 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba, sexta-feira, dia 24 de março, Dia Internacional para o Direito à Liberdade para as Vítimas de Graves Violações dos Direitos Humanos e Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas, porque começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias relevantes, entrevistas interessantes relativas a fatos aqui da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 12 minutos, vamos aos destaques de hoje. Câmara de Araçatuba quer criar comissão para acompanhar obras da Pompéu de Toledo. China retoma importações de carne bovina brasileira. Santa Casa de Birigui recebe doação de medicamentos de Hospital Universitário de São Carlos. Sexta-feira é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Competição equestre em Araçatuba vai distribuir R$600 mil em prêmios. Projeto do Instituto Federal do Campus de Birigui é finalista em Feira Nacional de Ciências. E o meu entrevistado de hoje é o tesoureiro do Lar da Velhice de Araçatuba, o Luiz Roberto Sanches. Ele vem falar da crise financeira da entidade, olha, que corre o risco de fechar as portas. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, mande no WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, que é o 18 98106 1043. 98106 1043. A Raquel Moreira e também a Madalena Celone, que está nos acompanhando, podem fazer isso se quiser, viu, Madalena? Mande aqui perguntas para o Luiz Roberto Sanches. Façam isso também por meio da minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 13 minutos. Frase do dia:
Individualmente, somos apenas uma gota. Juntos, somos um oceano. Frase atribuída a Ryunosuke Satoru, autor japonês. Individualmente, somos uma gota. Juntos, somos um oceano. 8h14, previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 23 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre estes 23 e os 33. Vai esquentando o forninho durante o dia. Aliás, o dia amanheceu ensolarado com bem poucas nuvens, mas, como nos últimos dias, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E o final de semana deve ser com sol e algumas nuvens, sem chuva e temperatura variando entre 21 e 34 graus. 8h14, vamos às notícias do dia. Política, buraco e farelo. Os vereadores de Araçatuba votam na próxima segunda-feira a criação de uma comissão composta por 5 parlamentares para acompanhar e verificar as obras das avenidas Pompeu de Toledo, Paranapanema, que é o prolongamento ali da Café Filho, 2 de dezembro e outras vias também que eventualmente apresentem problemas semelhantes a estas que eu mencionei. A proposta de criação da comissão é a do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, do União Brasil. A comissão vai ter prazo de 60 dias, contados da data da nomeação dos integrantes, para apresentar um relatório ao plenário. Ela também poderá efetuar a contratação de técnicos especializados na área para a execução dos seus trabalhos. Os problemas com a Avenida Pompeu de Toledo surgiram no final do ano passado, depois do aparecimento de rachaduras que teriam sido causados pela prática irregular de despejo da água da chuva diretamente na rede de esgoto, provocando sobrecarga, risco de rompimento da tubulação e, como no caso da Pompeu de Toledo, a pavimentação pode ceder. Nos próximos dias, a Samar, que é a empresa responsável pelo tratamento de esgoto e também pelo abastecimento de água de Araçatuba, deve dar início às escavações para a troca do solo naquele trecho da Pompeu entre as avenidas, entre as vias Anhanguera e Rua Peru. Por causa disso, a entrega do prolongamento da avenida prevista para fevereiro deste ano, passou, né? Acabou atrasando, porque teve chuva também que retardou a recuperação do trecho danificado, de acordo com a administração municipal. Não há previsão para a data de nova inauguração. Na Avenida Paranapanema, os problemas também surgiram em dezembro do ano passado, quando placas de asfalto cederam e foram arrancadas. Na época, houve recuperação do trecho próximo à esquina com a rua Marcos Manfrinati. Em relação a 2 de dezembro, a Câmara debateu o assunto nesta semana, na última sessão, quando, na ocasião, o vereador Lucas Zanata apresentou o requerimento aprovado pelos demais parlamentares, questionando os problemas na obra de canalização e asfaltamento da via que foi entregue à população em abril do ano passado. Conforme Lucas Zanata, a pista no sentido bairro, né, centro-bairro, a partir do número 2930, está com vários pontos de afundamento, buracos e pavimentação asfáltica esfarelando. Pois é, precisa mesmo responder aos questionamentos, que são legítimos, está previsto em lei, a Prefeitura tem 15 dias, no caso dos questionamentos do Lucas, para responder, sendo renovado o prazo por mais 15 dias, e aí vem a comissão proposta pelo Dunga, que tudo seja devidamente checado. Não é ontem, inclusive, este e outros assuntos acabaram sendo alvo aí de críticas e react por parte do secretário de comunicação da Prefeitura de Araçatuba, Jonatas Magalhães, que rebateu fala do vereador Arlindo Araújo, feita na última sessão da Câmara Municipal. O vereador teceu críticas, o secretário de comunicação, sentindo a sua pasta atingida pelo que disse Arlindo Araújo, respondeu ontem nas mídias sociais, fez lá uma jogadinha, colocando o vídeo que o vereador divulgou e dando respostas a ele. Vai dar pano para manga ainda, né?
conhecendo Arlindo Araújo, não vai passar batido o react do secretário de comunicação da Prefeitura de Araçatuba. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. 8 horas, 18 minutos. Pecuária. A China concordou em retomar imediatamente as importações de carne bovina brasileira, conforme comunicado emitido pela Administração Geral de Alfândega do país asiático. As vendas do produto nacional para a China haviam sido suspensas voluntariamente pelas autoridades brasileiras no dia 23 de fevereiro. A medida ocorreu depois da identificação de um caso atípico da doença da vaca louca no Pará. A retomada do comércio ocorre um dia depois da chegada do ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, a Pequim, e antes da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorre no domingo, ou a partir do domingo. Lula visitará a China, é uma visita, portanto, oficial, deixa eu só chegar aqui, acompanhado por uma delegação de 240 representantes empresariais, incluindo aí 90 do setor agrícola. O Brasil também pretende negociar ou renegociar os protocolos sanitários vigentes, segundo os quais um único caso de vaca louca, mesmo sendo atípico, ou seja, que não é transmitido para outros animais, muito menos para os seres humanos, resulta em proibição da exportação para todo o país. Atualmente, os produtores de carne bovina do Brasil enfrentam perdas de até 25 milhões de dólares por dia, devido ao embargo. No ano passado, cerca de 62% das exportações brasileiras de carne bovina tiveram como destino a China. A retomada das importações representa, portanto, uma importante conquista para o setor agrícola brasileiro. 8 horas, 20 minutos. Saúde Pública e Solidariedade. A Santa Casa de Birigui recebeu a doação de 3 medicamentos diferentes repassados pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, sendo que os fármacos já estão disponíveis para uso na unidade de Birigui. Foram doadas à Santa Casa 1.280 ampolas de medicamentos indicados para sedação e também para relaxamento muscular. Os medicamentos são usados em pacientes submetidos à sedação na UTI e em cirurgias do centro cirúrgico. Hospital conveniado ao SUS, a Santa Casa de Birigui é referência nos atendimentos de baixa e média complexidade para Birigui e outras 10 cidades da região: Vilac, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Lourdes, Piacatu, Santópolis, do Aguapeí e também Turiúba. Muito bem, parabéns ao Hospital Universitário de São Carlos, porque deveria estar com medicamentos, com fármacos a mais, e aí fez esse repasse à Santa Casa de Birigui, sabendo das dificuldades da unidade. Na verdade, outras passam por situações semelhantes, se não com falta de medicamentos, falta de dinheiro mesmo para arcar com as suas despesas mensais. 8 horas 22 minutos, vamos à entrevista do dia. O meu entrevistado de hoje já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba. É o tesoureiro do Lar da Velhice de Araçatuba, o Luiz Roberto Sanches. Ele está aqui para falar da crise financeira da entidade que corre o risco de fechar as portas. Luiz Roberto, bom dia. Muito obrigado por atender ao meu pedido para vir à Jovem Pan. Toda vez que a gente fala, corre o risco de fechar as portas, sempre tem alguém que fala, pô, mas será que está assim mesmo, né? Será que não está valorizando? Mas não, a gente conversou tanto para marcar a entrevista, quanto antes de começar aqui o programa, e você estava me dizendo que a situação é realmente complicada. Porém, antes de entrarmos propriamente dito na crise financeira, gostaria que você falasse para a gente. Vamos situar os nossos ouvintes e os nossos seguidores. Onde fica o Lar da Velhice de Araçatuba? Bom dia, Marcelo Teixeira. Bom dia aos ouvintes de Jovem Pan. Lar da Velhice, da Rua Aviação, aqui em Araçatuba, já há 78 anos. Aviação, como quem pega ali
quem vai sentido Veleiro, quem está saindo da cidade passa Justamente. entre o Monte Rei, qual que é o bairro de cima? Nossa Senhora? Em frente ao Monte Rei, é o Lar da Velhice. Bem em frente ao bairro Monte Rei mesmo. Antes de chegar aquele condomínio de predinhos ali, é o Itamaracá? Itamaracá. Itamaracá. Ao lado do Itamaracá. Exato, do lado direito de quem está saindo da cidade, Descendo. não é? Ali fica o Lar da Velhice. Desde quando existe a entidade e que tipo de atendimento ela presta? Lar da Velhice, Rua Aviação 1782. Fomos criados em 1944, Marcelo. Desde 44 funcionando aqui na cidade e atendemos hoje lá 30 idosos, em torno de 30 idosos. Na verdade, 28 idosos sendo atendidos hoje e a capacidade para 30 idosos. Homens e mulheres? Homens e mulheres, Certo. acima de 60 anos, Aham. idosos carentes, necessita, dos parâmetros para internação, tem que ser carente. Uhum. Aqueles que têm mais condições, infelizmente, não internamos ali, porque a entidade foi criada para idosos carentes. Então vamos lá. Lar da Velhice de Araçatuba, na Rua Aviação, 1782. No ano que vem está completando aí 80 anos. Né? É uma entidade, portanto, tradicional aqui na cidade. Atende 30 idosos, está com um pouco menos, entre homens e mulheres. Dito isso, situado o nosso ouvinte, qual é a real situação financeira hoje do Lar da Velhice, Luiz? Marcelo, infelizmente, estamos numa situação meio crítica mesmo, por isso que estamos atrás aí da rede de comunicação, para que possamos dar um alerta e um grito, né? Principalmente um grito, porque a situação não está bem mesmo. Hoje a situação, para você ter uma ideia, com o que temos hoje de verba na entidade, conseguimos aí para mais uns 3, 4 meses a sobrevivência da entidade. Você diz com reservas que vocês têm 3, 4 meses. Por causa dos déficits que a entidade vem acumulando há mais de ano. Então vamos lá, vamos detalhar isso um pouco para que as pessoas tenham mais do que uma noção, né? Tenham uma real percepção do que está ocorrendo. Qual é a receita, qual é a despesa hoje do Lar da Velhice? Somando-se tudo de receita da entidade hoje, entre 70% de benefício dos idosos, arrecadação, fundos, doações que a própria comunidade faz, nós temos um telemarketing que funciona na entidade, solicitando doações da comunidade, gira em torno aí de 70 e poucos mil até 80 mil, só que a despesa gira em torno de quase 100 mil reais hoje, mensal. Mensal, ou seja, vai de 20 a 30 mil reais aí de déficit, grosso modo falando, né? Quais são os maiores gastos de vocês? Hoje, Marcelo, infelizmente, o gasto maior com uma entidade é a folha de pagamento, são os salários. Você tem que ter uma equipe de funcionários trabalhando, que infelizmente não é pouco, auxiliares de enfermagem, cuidadores de idosos, lavanderia, cozinha, assistente social, que tem que ter a fisioterapeuta, a administração. Inclusive enxugamos a administração, antes tínhamos 2, 3 funcionários, hoje temos um só administradora trabalhando no escritório da entidade. E temos o telemarketing, que antes também tínhamos 5 pessoas, hoje temos 4 pessoas só no telemarketing, para angariar fundos. Então estamos enxugando a folha mesmo, para ver se conseguimos mais algum tempo aí de sobrevivência da entidade. Para eu saber, você falou aí da equipe, qual é a estrutura hoje de vocês? O prédio é próprio? Quantos funcionários vocês têm e o que é oferecido aos idosos? Temos na entidade total estrutura montada. A Igreja Metodista que construiu e fez a entidade lá em 1944. Certo. A estrutura veio se
se estruturando de acordo com a necessidade, de acordo também com os órgãos, né, que obrigam ou tem as normas para que seja seguida. Então, para idoso principalmente, corrimões, toda a estrutura para que o idoso tenha uma qualidade de vida hoje na entidade. Entendi. E lá é uma entidade de assistência social. Vocês são enquadrados na área da assistência social, não na da saúde. Não, assistência social, inclusive somos registrados na assistência social da prefeitura, tanto no Conselho do Idoso como na assistência social da prefeitura. E nesta área, infelizmente, os governos acabam não destinando tanta verba, né, para a área social. Infelizmente, a área da saúde é um pouco mais vista, então a assistência social acaba tendo menos verbas para serem aplicadas nas entidades aqui da cidade. Entendi. Em sendo de assistência social, é bom lembrar, é um asilo, então é um regime de institucionalização, ou seja, internação de longa permanência. Esses idosos, eles moram com vocês, não é? Perfeito. Dito isso, então, você estava me contando que vocês estão tendo que rebolar, né? Pensar em soluções aí que muitas vezes são dolorosas, como, por exemplo, vender patrimônio para poder arcar com as dívidas. Qual é essa solução? Qual é a venda que vocês estão fazendo hoje e que outras já vêm fazendo ao longo dos últimos anos? Marcelo, infelizmente, de uns anos para cá, já vendemos terreno no fundo da entidade. Nós tínhamos 2 alqueires, hoje nós temos um alqueire que tínhamos 48 mil metros, hoje temos 25 mil metros de área. Temos ainda um pouco de terreno no fundo. Estamos tentando ver se consegue alguma usina de energia para alocar fotovoltaica para reduzir, acabar basicamente com a despesa de energia elétrica, a conta de luz. Não é só isso, Marcelo, é locar mesmo o local. Para a instalação de uma usina. Entendi. Para que seja arrendado com uma verba para a entidade. Esse arrendamento que também ajudaria nas despesas da entidade. Olha que interessante, é uma área que me interessa muito, a sustentabilidade. Eu volta e meia trago alguém para falar sobre energia fotovoltaica aqui. Então a proposta do Lar da Velhice é a seguinte: eles têm um terreno de um alqueire ali. Então o terreno eles não estão utilizando. Você que está nos ouvindo, investidor, e que queira montar uma usina fotovoltaica, você pode locar essa área. Eu não tenho uma área grande o suficiente para montar uma pequena usina fotovoltaica. O Lar da Velhice tem esta área de aproximadamente um alqueire, 13 mil metros, na verdade então dá quase 1,5 hectare, né? Um alqueire a 2.400, 24 mil metros quadrados, né? Então é isso, e tem uma área ali relativamente grande para você montar, você investidor, montar uma usina fotovoltaica, paga o aluguel da área e você gera energia para os seus negócios, para gerar crédito, enfim, sob o mesmo CNPJ, CPF, e você reduz a sua conta de luz. Bastante interessante. Além disso, vocês vão vender uma van, é isso? Isso, Marcelo, eu ia até falar da van. A van, ela é 2014 e muito novinha, ela não tem nem 5 mil quilômetros, mas assim, para socorro imediato, o que nós temos ali que não seria utilizada assim corriqueiramente, usamos algumas vezes durante o ano só essa van para passeios dos idosos na entidade. O que nós faremos? Estaremos disponibilizando essa van, vendendo ela, para suprir alguns meses o déficit da entidade na venda dessa van. Essa van hoje vale em torno de 110, 115 mil reais. Então seria para suprir alguns valores desse déficit para mais alguns meses. Entendi. Essa van tem quantos lugares?
15 lugares. Uma van para 15 lugares, deve estar bem conservadinha. Você falou que Novinha, 5 mil novinha, quilômetros é nova, né? Praticamente nova. Entendi. Então tá aí. Se você também tem uma empresa, tem uma organização, está precisando de uma van com 15 lugares, nova, com 5 mil quilômetros rodados, o Lar da Velhice está vendendo a dela. E aí com esse dinheiro vocês conseguem mais uns meses, até o final do ano talvez consiga? Sim, acredito que até o Mas o final ideal do é que não ano. precisasse nem vender a van, não é? Isso, Marcelo. O ideal seria angariar fundos, né, de subsistência para que não vendêssemos essa van. Mas o imediatismo é tão grande, Marcelo, a situação realmente é meio que desesperadora e a direção resolveu vender essa van para aguentarmos mais alguns meses. E talvez aí com esse grito que estamos dando, se conseguirmos arrecadar fundos, não seja necessário se desfazer dela, né? Desse equipamento. Tá certo. Eu estou falando com o Luiz Roberto Sanches, que é tesoureiro do Lar da Velhice de Araçatuba. Luiz, eu vou pedir para que você continue aqui, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa entrevista, inclusive com perguntas aqui que o pessoal está mandando para a gente. Eu estou com a Marisa Silva também, a Raquel Moreira, a Nayara, né, acompanhando nosso programa, além da Madalena Celone, pelo Facebook. Aguarde um instante só, que o Jornal da Manhã Araçatuba já volta. Podemos falar, Marcelo, como que as pessoas fazem, né, para estar ajudando. Oi, Luiz, perdão. Podemos estar falando como que as pessoas fazem Isso. para ajudar a entidade. Isso. Na verdade, assim, eu gostaria de voltar na história da pandemia, porque as pessoas têm essa percepção de que na pandemia as coisas pioraram e muito. Para todo mundo, né, Marcelo? Se piora para você, imagina para você na sua casa, imagina. Isso, Né? que diminuiu bem as despesas, né, a receita. E as próprias doações diminuíram. Sim. Só que esse ano aqui, graças a Deus, assim, com relação a material, cesta básica, nós conseguimos... As pessoas colaboram, né? Colaborando. O negócio é dinheiro mesmo, né? Eu sei. A situação é... Ricardo Ranucci. Um minuto a gente já volta, tá? Responde por um terço das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciran oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja um associado. Ciran, 80 anos. O agro está aqui. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais poder, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional. E veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Araçatuba. 8h37, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e também pelo aplicativo LR1. Vá lá, selecione no menu Nossas Rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Também estou com uma live aberta na minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Lembrando que funciona assim. O Jornal do Dia fica lá na página e depois, ao longo do dia, nós separamos e editamos somente a entrevista e eu coloco no meu canal no YouTube, se você quiser acompanhar a entrevista de hoje com Luiz Roberto Sanches, tesoureiro do Lar da Velhice de Araçatuba, ou dos meus entrevistados dos dias anteriores, vá lá no meu canal no YouTube, Jornalista Marcelo Teixeira. 8h38.
Hora de agradecer, né? Gratidão é tudo. Obrigado aos ouvintes, portanto, pela audiência, pela interação, por nos acompanhar. Marisa Silva, Madalena Celone, Raquel Moreira, Nayara Oliveira, Eduardo Nasser, o Duda, lá da JIC, o Thomas Rocco, Fábio Brancato, Marco Antônio Viol, Chico Brandão, João Mário Geraldi, Carlos Beluso, a Priscila Turello, a Rebeca também, Patrícia Rasteiro, a Bete, o Silvio, o Teodoro, o Cowboy, a Lucilei e a Alessandra, a Denise, o Douglas e o Antônio Carlos Gouveia, esse pessoal todo lá do Cirã, ligado todo santo dia aqui na Jovem Pan Araçatuba. Obrigado também ao Petrônio Pereira Lima, que além de diretor do Cirã, também é presidente da AEAN, comissário do DAIA e provedor da Santa Casa de Araçatuba. Rapaz, haja tempo para fazer tudo isso, hein? A Nayara Oliveira, a assessora da presidência da AEAN, a Paula e o Emerson Calvoso, construtor dos bons, advogado Danilo Zaninello, também na audiência, os empresários Sérgio, Amanda, Ana Cláudia e Aline Isidoro, lá da Mundo Flex, de Birigui, o Francis Polo e a Yasmin Rosa, da Polo Energia, que está com stand lá na exposição agropecuária de Penápolis, que está ocorrendo lá no Garden Plaza, a doutora Ana Carolina e o seu pai Nélio Capelani, oftalmologistas lá do Hospital do Olho, Araçatuba, o Henrique Alves, que ontem eu vi malhando, correndo pela rua, fazendo seu exercício, ele que é gerente de relacionamento da Canf, e o pecuarista Sérgio Pauliello, sua esposa Catarina e a filha Luísa. Muito obrigado a todos vocês pelo companheirismo, tá certo? Agora são 8 horas e 48 minutos, tá na hora da coluna semanal. Hoje é dia de Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Toda sexta-feira você tem acesso aqui, no Jornal da Manhã Araçatuba, a dicas e informações relevantes para abrir o seu empreendimento e também para ampliar o seu negócio. Hoje, o Fábio fala um pouco mais sobre a Semana do Consumidor, que ele já abordou na semana passada, e também sobre outras datas comemorativas e a importância de você, empreendedor ou empresário, prestar muita atenção ao consumidor. Acompanhe. A nossa coluna Cabe em Qualquer Empresa, eu queria reforçar um pouco sobre a coluna da semana passada, quando nós falamos sobre a Semana do Consumidor do nosso cliente. Nós precisamos considerar que o nosso cliente, como eu falei na semana passada, ele é nosso cliente todos os dias. Porém, nós precisamos também aproveitar as datas comemorativas que se apresentam. Está se aproximando aí a Páscoa, posteriormente chegará o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc. E é importante que nós nos preparemos para tal. Nesta preparação, além de proporcionar um bom atendimento, decoração, ficar atento também à imagem que nós queremos passar para o nosso cliente. Então é importante que você faça uma decoração alusiva a essas datas comemorativas, que você utilize sons que possam relembrar ou conduzir para essas questões comemorativas, cheiros e etc. Por que tudo isso? A imagem não é tudo, mas ela é extremamente importante quando você quer atrair o seu cliente para o seu negócio. Lembrando que o marketing ele tem por objetivo identificar as necessidades, desejos e demandas dos nossos clientes. Baseado nessas necessidades, desejos e demandas, nós precisamos nos preparar para poder chegar até esse cliente de uma forma que ele possa consumir melhor o nosso serviço e, consequentemente, aumentar as nossas receitas. Para isso, além de você se preparar nessa questão, é muito importante que nós possamos aprender a perceber ou a ouvir o que o nosso cliente realmente quer e está buscando.
né? Então é interessante que nós fiquemos atentos a tudo que acontece ao nosso redor, as percepções que o nosso cliente tem do nosso negócio, o que eles têm buscado, que de repente eu não tenho, que eu posso ter e agregar valor de venda ao meu negócio. Então é importante que você já se prepare para essas datas comemorativas. E principalmente para que você já crie situações para que você possa se antever ou se preparar com antecipação para que quando da chegada dessas datas comemorativas você possa aí estar preparado e consequentemente vender mais. Ok? Nos vemos na próxima semana na coluna que cabe em qualquer... Este foi Fábio Ferreira, às 8h44, falando aí na coluna semanal, que aliás temos todos os dias, a cada dia uma, com um especialista que comenta um tema da sua área de atuação. Isso para levar até você informações relevantes sobre agronegócio, empreendedorismo, mundo corporativo de forma geral, economia, nutrição, sustentabilidade. Na segunda-feira, tem a coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do CIRAM, o Thomas Rocco. Na terça, traduzindo o economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na quarta, Dica da Nutri, com Andréa Gigliotti. Na quinta-feira, Momento do Empreendedorismo, com analistas e consultores do Sebrae. E na sexta, como você acabou de ouvir, Cabe em Qualquer Empresa, com Fábio Ferreira. Portanto, fique ligado aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas que fazem a diferença na sua vida e também na do seu empreendimento. 8h45. Esporte equestre. Começou ontem e segue até o próximo domingo, dia 26, em Araçatuba, né, o Revolution Team Roping Week, maior campeonato brasileiro dessa modalidade equestre, o Team Roping. A tradicional prova está sendo realizada lá no Complexo Esportivo Equestre do Recinto Clibas de Almeida Prado. No evento serão distribuídos R$600 mil em premiações. Tradicionalmente realizada em novembro, a prova agora passa a ser promovida em março e reúne os melhores conjuntos da modalidade no país. Chancelado pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha, a ABQM, um dos pontos altos da competição é o Potro do Futuro Laço Cabeça e Laço Pé, que reúne grandes promessas quartistas da modalidade. A prova será aberta a todos os animais que estejam com idades do ano hípico da categoria, mesmo não sendo produtos do projeto Revolution. A competição reunirá ainda provas somatórias Warm-Ups, Final Revolution e além do Leilão Revolution. Ponto alto da competição é justamente ele, o quarto leilão, que será realizado hoje, sexta-feira, com 43 lotes com potros e potrancas que participam do projeto Revolution. Trata-se de um programa de incentivo que oferece a possibilidade do animal e seu potro do futuro Revolution concorrer a uma premiação extra de R$45 mil. Araçatuba firmando-se cada vez mais como a capital brasileira do quarto de milha. 8h47. Última notícia de hoje sobre educação. Um projeto do Instituto Federal de São Carlos, campus de Birigui, é finalista da 21ª edição da Feira de Ciências e Engenharia. Trata-se da maior mostra pré-universitária de projeto de ciências de engenharia do Brasil e que ocorre no Inova São Paulo, lá em São Paulo, na capital paulista. O evento começou na terça-feira desta semana e termina hoje. Neste período, estão sendo expostos 225 projetos desenvolvidos por mais de 500 estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, representando todos os estados brasileiros e também o Distrito Federal. O projeto de Birigui concorre na área de Ciências Humanas, na subcategoria Filosofia. O tema é Transtorno do Espectro Autista e a Família. Reflexões a partir da ética da alteridade. Tá aí, Sol, ativista e também mães de filhos com autismo. Prestem atenção no trabalho desenvolvido pelos alunos do Instituto Federal do campus de Birigui,
Transtorno do Espectro Autista e a Família, reflexões a partir da ética da alteridade. Ele foi desenvolvido pelos estudantes Lívia Helena Licoló da Silva e Maurício dos Santos Moreira Júnior, sob orientação dos professores Genivaldo de Souza Santos e Michele Oliveira da Silva. Segundo os alunos, o projeto tem como objetivo refletir sobre os impactos éticos e emocionais ocasionados dentro do contexto familiar devido à presença do autismo em algum dos seus membros. Como instrumento de estudo das mudanças das famílias, o trabalho utiliza a ética da alteridade como um convite para lembrar, para pensar no encontro com o outro a partir da sensibilidade e da responsabilidade. Durante o desenvolvimento do projeto, foi realizada uma pesquisa qualitativa com famílias, elaborada na intenção de disseminar o conhecimento e propagar a inclusão. É isso. Os autores dos melhores trabalhos lá na feira, nas diversas categorias, ganharam troféus, medalhas, bolsas e estágios, no total aproximado de 300 prêmios e oportunidades no Brasil e também no exterior. Torcemos para que o pessoal de Birigui seja premiado, tá bom? É isso. Parabéns pelo trabalho. Agora são 8h50 em ponto. Nós já voltamos, então, à segunda parte da entrevista do dia com o Luiz Roberto Sanches, que é tesoureiro do Lar da Velhice de Araçatuba, que está passando aí por crise financeira. Luiz, no primeiro bloco, a gente falou bastante aí sobre a história do Lar da Velhice, vai fazer 80 anos no ano que vem, o que oferece, né, onde fica, essas coisas, essas informações básicas para que as pessoas se localizem. E aí você falou da crise financeira, né, dizendo aí que tem uma despesa de aproximadamente 100 mil, mas as receitas mal chegam a 80. E a maior parte dos gastos é com a folha de pagamento. Está vendendo uma van de 15 lugares para ter um pouco mais de fôlego aí durante o ano, mas o ideal é que isso não ocorresse, que vocês conseguissem doações, principalmente. Vocês trabalham também com contatos com políticos para enviar, por exemplo, emendas parlamentares? Sim, Marcelo Teixeira, estamos correndo, né? Inclusive já tem uma emenda através da Câmara Municipal, que foi atrás de um deputado estadual para que viesse uma emenda, e está em trâmite essa emenda. O problema só de emenda é que tem que ser adquirido equipamentos, tem que ser adquirido bens. Ah, ela não vem para custeio, neste caso. Exatamente. Infelizmente, entendi. Se consegue verba de emenda, ela não vem para custeio da entidade. Então, o que nós realmente estamos precisando hoje seria verba. É o dinheiro para o dia a dia. Do dia a dia, para amenizar a folha de pagamento, que infelizmente o que consome mais valores hoje nas entidades, inclusive a nossa, né, que está passando por esse momento difícil, é a folha de pagamento mesmo. E o que nós precisamos, infelizmente, hoje seria dinheiro para custeio de folha de pagamento. É bom também que a gente deixe claro o seguinte: o Luiz, ele é tesoureiro, mas esse trabalho que ele executa é voluntário, portanto ele não está legislando em causa própria para se pagar. Você cede o seu tempo e o seu conhecimento como tesoureiro da entidade, mas não é remunerado por isso. Sim, Marcelo, sem remuneração, inclusive a entidade é filantrópica, né, Marcelo? Então o que nós fazemos é realmente de coração e de amor. Eu tenho um amor muito grande por aquela entidade, trabalhei ali quase 21 anos, e depois que saí, eu abracei essa causa, porque é uma causa muito nobre. Com certeza. E cuidar de idoso hoje, infelizmente, não é todo mundo que quer cuidar de idoso. As coisas hoje giram muito em torno de crianças, né? E o idoso acaba ficando um pouco de lado, infelizmente. O que não deveria, né? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira, a pessoa teve a vida dela muitas vezes aí atribulada ou com algum sofrimento, e chega no fim da vida e até tem que morar numa entidade. Lógico, a entidade atende-se muito bem, às vezes não, acredito que até melhor do que em casa, porque ali você tem muitas coisas para se fazerem, tem trabalhos manuais,
fisioterapia, se você está em casa, você acaba não tendo isso, né? Os cuidados são 6 alimentações por dia. É tudo muito regrado, criterioso, né? Uma atenção 24 horas especializada. Especializada. É médico, enfermeiros, que acaba cuidando mesmo da pessoa idosa que necessita, né, Marcelo? Perfeito. Gostaria de te perguntar sobre pandemia, porque eu sei, já conversei com lideranças de outras entidades, durante a pandemia da Covid-19 piorou muito a situação financeira das entidades e eu imagino que do Lar da Velhice também. Ao passo que as despesas aumentaram porque os insumos ficaram mais caros, as doações também caíram porque a condição econômica, financeira das famílias de forma geral também foi equacionada. Então, correto, então as despesas aumentaram, as receitas caíram. O desequilíbrio ficou ainda maior. Sim, Marcelo, sim. A pandemia também contribuiu com essa queda de doações. O que aconteceu durante a pandemia? Muitas pessoas não poderiam sair, doações até de cestas básicas, fraldas, que se usa muito na entidade, apesar de recebermos uma quantidade de fralda do município, ainda não supre a necessidade da entidade. Então, caíram essas doações de fraldas, doações de cestas básicas. Então, com isso, nós tivemos que suprir essa necessidade que antes não tinha lá atrás, né, Marcelo? Porque as pessoas doavam mais para a entidade comprando. E comprando você tem um custo mais alto, né? E acaba gerando mais custos para a entidade. Infelizmente, a pandemia, muitas pessoas também deixaram de contribuir porque as despesas acabam aumentando das pessoas também e os recursos para estar contribuindo com as entidades diminuiu. Infelizmente, diminuiu mesmo vertiginosamente. Em Araçatuba existem outros asilos e eu sei que a maior parte, se não todos eles, passam por situações semelhantes. No entanto, não sei se algum tão crítico assim. Eu sei que, por exemplo, eu já conversei com o Luiz do Asilo São João e houve uma época em que eles também precisaram se desfazer de patrimônio para poder arcar com as despesas, mas, de fato, você disse que as reservas que tem atualmente dão para 4 meses. A partir disso é déficit, aí você não tem como pagar as contas do mês. Não sabemos ainda como iremos pagar as contas. E nunca a entidade passou por um pedaço tão ruim. Nestes quase 80 anos, praticamente 80 anos, porque foi inaugurada em 1944, nunca passou por uma crise financeira tão séria. Tão séria. Porque lá atrás, Marcelo, tinha-se as pessoas da pecuária que ajudavam a custear a entidade. Nós tínhamos na diretoria pessoas dessa área de pecuária e acabava fazendo doações para a entidade, né? Mas isso bem lá atrás, Marcelo. Mas só que o Lar da Velhice acabou vendendo algumas coisas que ela tinha, terra, que também foi se adquirida lá atrás, que tinha um sítio, foi se vendido um sítio, comeu-se esse dinheiro, utilizou o dinheiro desse sítio, depois vendemos o fundo do Lar da Velhice, do terreno, também de uns 3 anos para cá foi se gastando essa verba, e hoje não temos mais assim praticamente da onde tirar. Então, só com as verbas que é recebida hoje para a entidade, não se consegue tirar o déficit. Graças a Deus temos sócios contribuintes da entidade que... Eu ia te perguntar isso. Vamos fazer só uma continha básica então. As receitas, elas são compostas basicamente por repasses oficiais, dá quantos? 10 mil reais, dá 10% das despesas mensais. Justo. Aí o restante da composição das receitas? Telemarketing, que gira em torno de 28, 30 mil reais. 30 mil reais. Quando se faz campanhas, né, do Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, acaba chegando aí um pouco mais. 40 mil reais. Tá, vocês fazem eventos, não?
eventos, estávamos meio parados com por conta da pandemia. pandemia. Apesar que o ano passado ainda fizemos um almoço, fazemos bazar, né, Marcelo? Porque com a arrecadação das doações, tem coisa que muita coisa acaba sendo vendida. Perfeito, sim. perfeito. Temos um galpão no fundo do Lar da Velhice, que guardamos essas doações que não são utilizadas de imediato para os idosos, ou alguma coisa que não é utilizada, porque toda doação primeiro é para os idosos. Sim. Depois, o que não é utilizado para os idosos vai para o bazar. Vai para o bazar. Entendi. E depois do bazar, tem os 70% de benefício daquele idoso que tem benefício. Tá. O BPC, aposentadoria. Justo. Que gira em torno aí de 20 e poucos mil reais. Entendi. Então não chega, é uma verba que você acaba tendo para a entidade, mas não supre a necessidade da entidade. Com certeza. Então vamos lá, Luiz, a gente tem que partir para o final da entrevista, já são 8 horas e 59 minutos. Eu quero repassar então as soluções imediatas que vocês estão buscando e novamente solicitar a contribuição da comunidade. Vocês estão vendendo, vocês estão precisando de doação. Como as pessoas fazem para doar para vocês? Deixa os contatos do Lar da Velhice. Marcelo, a princípio, primeiramente pelo Pix. Pelo Pix da entidade é o e-mail lardavelhice@terra.com.br. lardavelhice@terra.com.br. E essa é a chave Pix para você que está nos ouvindo, que queira fazer uma doação. Ok? Depois temos a entidade mesmo, o telefone 18 3636 0999. 3636 0999. Ok? E o local do Lar da Velhice, Rua Aviação 1782, Vila Aeronáutica, em frente ao bairro Monte Rei. Perfeito. Além de você poder fazer doações, toda doação é bem-vinda, mas o que eles estão precisando é dinheiro, recurso financeiro. E estão também vendendo uma van ano 2014, com 5 mil quilômetros apenas, portanto, seminova, para não dizer nova, com 15 lugares, ao preço de 115 mil reais. Manutenção em ordem, tá tudo? Tudo em ordem, perfeita, condições mesmo, novinha de tudo. É sair rodando. Ok. E tem ainda um terreno de 13 mil metros quadrados, 13, 14? Entre 13 e 15 mil metros. Entre 13 e 15 mil metros à disposição para quem quiser instalar no local uma usina fotovoltaica. É possível fazer isso hoje. Você instala de lá, você gera energia para a sua casa, para outros imóveis que estejam sob o seu CNPJ, sobre o seu CPF, e aí você paga o aluguel, o arrendamento, por Lar da Velhice. Não é isso? Sim, sim. Temos esse terreno lá no fundo para que pessoas possam arrendar e montar essa usina fotovoltaica, criando a energia para si próprio ou para terceiros, através do próprio CNPJ. E com isso teria o arrendamento para a entidade, que é uma verba que viria para nos ajudar. É isso. Entre em contato com o Lar da Velhice, 36360999, fica lá na Rua Aviação 1782. Eu conversei com o tesoureiro Luiz Roberto Sanches. Luiz, boa sorte, sucesso aí na empreitada, porque eu sei que não é fácil e a gente está aqui para ajudar vocês quando precisar, tá bom? Muito obrigado, Marcelo Teixeira, muito obrigado à Jovem Pan e aos ouvintes que nós pedimos mesmo que nos ajude. É uma situação crítica e estamos precisando e contamos mais uma vez com a nossa população que sempre esteve para nos ajudar. É isso, neste momento, muito obrigado. Solidariedade é tudo. Bom dia, Luiz. Por hoje é isso. Olha eu aqui errando os botões. Vamos lá. 9 horas e 3 minutos. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, aproveitando a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. E você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, também no site lr1.com.br, no aplicativo LR1. Como sempre,
clica em Nossas Rádios e selecione Jovem Pan Araçatuba 104.3. Muito obrigado pela audiência, você continua com muita música boa aqui, pop rock. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba. Ótimo. É isso, né?